Quem é a pessoa que você espera aprovação? Quem é a pessoa da qual você espera validação? Um tapinha nas costas, um reconhecimento. Sempre tem alguém pela qual a gente sofre, pela pessoa não estar nos reconhecendo. Nós queremos ser vistos, reconhecidos, aprovados, validados. E tem geralmente uma ou duas pessoas muito especiais, das quais a gente mais espera essa aprovação. Pode ser um parceiro, uma parceira, pode ser a mãe. Eu falei a mãe, minha mãe acabou de mandar mensagem aqui. Pode ser sua mãe, seu pai, uma melhor amiga. Então, nós vamos olhar para isso, porque isso tem tudo a ver com o nosso assunto, procrastinação, que a gente vem falando nos últimos dias. Eu vou me apresentar para não esquecer. Eu sou Luciana Luz, sou terapeuta, psicanalista, analista junguiana, contadora de histórias. Terapeuta sistêmica também. Então, eu estou sempre trazendo os pontos de vistas dessas matérias, que são as áreas que eu trabalho, são as minhas áreas de atuação. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer um exercício prático para a gente ancorar esses últimos 2 dias que a gente vem conversando sobre a procrastinação e o perfeccionismo. Nós não esgotamos o assunto procrastinação, existem vários aspectos da procrastinação que eu vou trazendo aqui para vocês. Amanhã eu vou trazer um vídeo sobre qual a relação da procrastinação com o nosso pai. E na segunda-feira eu vou trazer um sobre a mãe. Eu vou falar do pai primeiro, porque nós estamos na semana do Dia dos Pais. Então, sim, tem a ver. E você vai entender em quais aspectos. Também não dá para esgotar num vídeo só. Eu vou só fazer alguns apontamentos, como eu fiz aqui em relação ao perfeccionismo, ao medo, à culpa, tudo isso que a gente sente, tá bom? Então, hoje nós vamos ancorar tudo isso que nós conversamos a respeito do perfeccionismo. O que está por trás da procrastinação? Às vezes, o perfeccionismo. O que está por trás do perfeccionismo? Às vezes, codependência. A nossa necessidade de ser visto, aprovado pelo outro. E então nós desenvolvemos o quê? Medo. Medo de não sermos aprovados. Medo de não sermos bons o bastante para sermos amados de forma incondicional pelas pessoas, tá? A gente precisa sempre nos lembrar que quem está por trás de todos esses sentimentos, emoções distorcidos, é o ego. Não o ego como a entidade à parte de nós. O ego que é um sistema de pensamento em cada um de nós. Mas por que que o ego, ele é um sistema de pensamento em mim, Lu? Por quê? Porque ele é um sistema de pensamento alinhado, que está super adaptado com esse mundo que a gente vive. Por que o ego está alinhado ao mundo? Porque o ego é um sistema de pensamento baseado no que está acontecendo no mundo, que é escassez, que é medo, que é culpa e separação. É o que a gente mais vê no mundo. Até mesmo essa guerra política que existe entre direita e esquerda. O que é isso? Eu me identifico com as pautas de tal lado. Então eu separo todas as outras pessoas que pensam de forma diferente de mim, não pertencem a mim. Então eu vejo elas de fora de mim. Percebe que tudo é separação? Então, se as minhas pautas, se eu sou alinhada com pautas, por exemplo, do feminino, do feminismo, tudo que não me parece ser aquilo, eu separo de mim. Então, eu passo a julgar aquilo, eu passo a ter verdadeira ojeriza daquilo, entende? É assim que funciona a mente do ego. A nossa mente, porque nós estamos inseridos nesse mundo, portanto, temos ego. Não existe nenhum ser humano, por o guru mais iluminado, a pessoa que você conhece que é mais iluminada, não existe alguém que não tem ego enquanto está encarnado nessa densidade, na terceira dimensão. Nós temos ego. Lu, o que a gente faz? A gente aprende a perceber o pensamento do ego. Esse pensamento alinhado com escassez, culpa, medo e separação, se tem uma dessas coisas, tem ego. Uma outra maneira de nós percebermos o ego agindo em nós, através de nós, é se tem sofrimento. Onde há sofrimento, há ego. Então, esse exercício que nós vamos fazer é de uma autora chamada Byron Katie. Ela é autora de vários livros, alguns muito famosos aqui no Brasil. O primeiro livro dela que eu li foi o livro Ame a Realidade.
E agora ela lançou um livro maravilhoso que chama... Esqueci, fugiu. Vou colocar aqui a foto para vocês, fugiu da minha cabeça. E esse exercício, ela tem vários exercícios para a gente reconhecer o nosso pensamento, que eu chamo de pensamento de codependência, que é quando o meu pensamento me leva para um lugar de achar que eu preciso de algo de alguém. A Byron Katie, ela sempre traz nos livros dela que a paz vem de nós pararmos de esperar coisas das outras pessoas. A paz vem de nós simplesmente não precisarmos de nada de ninguém. Não é egoísmo, não é sobre você se tornar uma ilha e se isolar das pessoas, não é isso. É sobre a nossa necessidade emocional. Então, quando eu vou conhecer, me apresentar para alguém, eu preciso analisar qual é a intenção daquilo. Eu estou apenas realmente querendo me apresentar e conhecer aquela pessoa ou eu tenho intenções por trás daquilo? O que eu espero daquela pessoa? Entende? Então, quando nós nos aproximamos das pessoas e não precisamos de nada delas, é onde nós temos paz. Porque quando eu não preciso de nada, eu também não crio expectativas, entende? Então, é soltar mesmo as expectativas. Porém, como nós estamos falando aqui de procrastinação, perfeccionismo, de ego, sempre que nós estamos falando de ego, estamos falando de sofrimento. Quando nós adiamos as coisas importantes que nós precisamos fazer para movimentarmos a nossa vida, então, por exemplo, para você ganhar dinheiro, você precisa fazer alguns movimentos na sua área, na sua profissão. Para você cultivar um bom relacionamento com seu parceiro, com a sua parceira, tem alguns movimentos importantes que você precisa fazer. Mas nós adiamos esses movimentos. Por que nós adiamos? Porque nós estamos inconscientemente fazendo um movimento, muitas vezes, baseado em perfeccionismo. Por exemplo, pessoas que ficam adiando se cadastrar em algum aplicativo de relacionamento. Quando eu emagrecer um pouco mais, eu vou me cadastrar. Quando o meu cabelo crescer, quando isso ou aquilo acontecer, eu vou me cadastrar. E a pessoa fica adiando. A mesma coisa que eu dei o exemplo aqui para vocês. Eu quero ter um canal no YouTube que tenha seguidores, que as pessoas conversem comigo, que esteja movimentando, mas eu não gravo os vídeos, eu fico adiando. Então, a procrastinação tem a ver com o desejo que eu tenho, que é legítimo, e com um adiamento desse desejo. E a gente está estudando esse gap que existe entre o porquê eu não faço o que eu quero fazer, por que eu não ajo da maneira que eu quero agir, que nós também podemos chamar isso de incoerência. Hoje é dia 8/8. O número 8, só pegando o gancho, eu nem ia falar sobre isso, mas o número 8 é o número da coerência. Então, quando nós estamos falando de número 8, além de ser o número do infinito, é um símbolo do infinito, também é um portal da coerência. Como nós estamos sendo incoerentes? Aonde eu estou sendo incoerente? Se a minha vontade não está alinhada com a minha ação, eu estou sendo incoerente. Percebe? Como a gente encontra coerência? Quando a gente percebe por que estamos agindo assim. Esse exercício da Byron Katie é com esta finalidade. Perceber o que está por trás dessa ação de adiar as coisas importantes para mim. Para fazer esse exercício, você vai precisar anotar ou num algum aplicativo do seu celular, ou você vai precisar pegar um papel e caneta, e você pode pausar agora esse vídeo e ir lá pegar um papel e caneta. Ou simplesmente você vai responder mentalmente enquanto eu vou colocando aqui as perguntas, e depois você assiste esse vídeo de novo e anote, por quê? Você vai entender, perceber a importância desse exercício. Não é um exercício para você fazer só agora durante esse vídeo, é um exercício para você levar ele para a vida. O exercício chama 5 perguntas, tá? Então, nós vamos fazer uma afirmação e 5 perguntas e nós vamos entender o porquê estamos esperando a valorização, o tapinha nas costas de alguém da nossa vida. Então, a primeira coisa, se você já estiver com papel e caneta na sua mão, é você perguntar quem é a pessoa. Você vai escolher alguém que necessite, que você pensa que necessita da aprovação, da valorização dessa pessoa. Quem é essa pessoa da qual você está esperando reconhecimento, aprovação? Então, você vai primeiro, põe aí o número 1, escreve o nome do fulano, da fulana. Mamãe, papai, quem é essa pessoa? Então, imagine, agora você vai fazer um exercício de imaginação, né? Você pode fechar os olhos e só me ouvir agora.
Imagine essa pessoa te aprovando. Imagine essa pessoa se aproximando de você e dizendo o seguinte. Eu vou dar um exemplo, mas você pode criar a frase que você quiser. Nossa, Luciana, gostei da vida que você criou. Eu estava enganada sobre você. Você realmente tem razão. Isso que você, essa profissão que você escolheu fazer é a melhor profissão do mundo. Você ajuda pessoas, você atende pessoas, e essa pessoa vem e começa a dizer palavras que você quer ouvir dela. Ela começa a te validar. Então você pode criar aí as frases que você quer ouvir dessa pessoa. Nossa, você é tão estudiosa. Como você é intelectual. Como você é inteligente e ajuda tantas pessoas com seu trabalho espiritual. Né? Eu tô dando meu exemplo, tá, pessoal? Como você é desapegada de dinheiro, né? E vai criando aí as suas frases. Agora nós vamos fazer a pergunta número 2. O exercício número 2. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder aí mentalmente. Você precisa da aprovação dessa pessoa? Tem certeza que você precisa, mesmo que essa pessoa diga essas palavras para você? Aí você responde sim ou não. Agora o exercício 3. Isso é verdade? Eu tenho absoluta certeza que eu preciso da aprovação dessa pessoa? Se questione, será que isso é verdade? Será que você realmente, para fazer o que você precisa fazer, para ser a pessoa que você já é, você só está expressando isso no mundo, você realmente precisa que essa pessoa concorde com você? Confirme para você usando essas palavras? Sim ou não? Agora nós vamos um pouquinho para frente. É o exercício 4. Como você reage diante dessa pessoa? Como você se sente quando você está diante, na frente dessa pessoa da qual você precisa tanto da validação dele ou dela? Como é para você? Então, vai percebendo e vai anotando. Eu me sinto, é incômodo, é desconfortável. Eu me sinto insegura perto dele, perto dela. Eu me sinto na defensiva. Então eu fico o tempo todo me defendendo, porque eu preciso me justificar. Então eu fico me justificando e me defendendo. Ou eu parto para o ataque. Como eu estou na defesa, melhor defesa é o ataque. Então eu acabo atacando, discutindo. Ou eu me sinto irônica, eu acabo sendo sarcástica, porque tá insegura, você é sarcástico. Ou não, eu me sinto bem perto dessa pessoa. Eu espero a aprovação dele ou dela e me sinto bem perto dela, o que não é real, a gente sabe. Se você tá respondendo que você se sente bem perto dessa pessoa, você tá fugindo das perguntas. Você não tá olhando de fato para essa dor da necessidade de aprovação de ser vista. Agora nós vamos para a quinta e última. Diga para si mesma, você vai fazer um exercício de dizer para si mesma que você se aprova, tá? E agora você pode fechar o olho e ouvir. Eu vou falar algumas palavras que eu escrevi para mim mesma e você pode ouvir, mas depois assiste de novo e eu vou te dar um exercício de casa. Se você está acompanhando esses vídeos, esse estudo sobre procrastinação, a minha intenção com esse estudo é que você saia desse lugar de procrastinador, de procrastinadora. A minha intenção é que você pare de se achar vacilão, vacilona, como eu disse lá no primeiro vídeo. Então eu estou trazendo hoje uma solução para o nosso perfeccionismo, para a nossa necessidade de perfeição, de aprovação, tá? Então vai ser um exercício de casa, você vai escrever pelo menos ali umas 5, 6 linhas, mais ou menos assim. Pode fechar o olho agora que eu vou falar o que eu escrevi para mim e você pode falar para você mesmo. Eu vou até mostrar aqui para vocês que eu tenho no computador, mas eu fiz uma folha. E eu já tô fazendo esse exercício já tem mais de uma semana. Eu comecei com só essa parte aqui. Eu comecei com isso daqui. Depois eu fui escrevendo tudo isso aqui, ó.
E quando eu fui vendo, eu já tinha escrito um verso e já tem mais coisa para acrescentar aqui. Sabe por que que é assim? Eu mandei vocês fecharem o olho, mas deixa eu falar só mais uma coisinha. Atenção. Tudo aquilo onde você coloca a sua atenção cresce e multiplica. Você estava na polaridade de colocar a atenção na necessidade de aprovação, de validação do outro. Nós vamos mudar essa polaridade. Você vai aprender a se aprovar e não precisar mais da validação do outro. Isso exige uma mudança na nossa mente. Então, por isso que é importante um exercício que você faça todos os dias, para você obter essa transformação, essa mudança na sua mentalidade. Agora pode fechar o olho. Nós vamos colocar atenção na verdade que você já é. Respira profundamente. Vai relaxando, respirando. Diga para si mesma: eu me aprovo. Diga novamente, para ancorar: eu me aprovo. Diga assim: eu já sou boa o bastante. Eu sou suficientemente boa para fazer o que eu desejo fazer. Vamos repetir essa? Eu já sou suficientemente boa para fazer, para começar aquilo que eu escolho fazer. Respira profundamente e diga: eu sou amada incondicionalmente pela fonte. Eu sou o amor manifestado. Eu sou como Deus me criou. Eu amo essa frase, eu falo várias vezes por dia. Eu sou como Deus me criou. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu me aprovo. Eu não preciso ser nada, porque eu já sou alguém para a fonte. Respira profundamente e diga: eu não sou o meu corpo. Eu não sou um personagem. Eu sou como Deus me criou. Eu sou Deus se expressando. O que eu sou agora já é suficiente para servir ao próximo. Gente, eu ficaria aqui o dia todo. Eu tenho muitas frases dessa. Mas não são só frases que eu fico lendo e repetindo a esmo como um papagaio. Eu tiro um momento do meu dia, que seja 5, 10 minutos do meu dia. De preferência logo que eu acordo com a minha xícara de café na mão. E eu leio com o olho, eu vou lendo, fecho o olho e vou sentindo o efeito dessas frases. Como é já ser amado por Deus? Como é já ser aprovada, já ser validada por Deus? Pela fonte, pela sua centelha divina, não importa o nome que você dê a esse divino em nós que nos criou, entende? Não importa. Vá atribuindo tudo o que você acha que precisa de outra pessoa e vá percebendo que você já é tudo isso. Se você prestou atenção no exercício, lá no número 1, quando nós temos que imaginar a pessoa falando para nós, né? Gostei da vida que você criou, Luciana. Eu estava enganado sobre você. Eu te admiro, você é estudiosa, inteligente. Na verdade, se você prestar atenção, quando eu estava escrevendo esse exercício, eu até me senti um pouco ridícula, esperando que essa pessoa diga isso para mim, porque na verdade eu já sou essas coisas. Por que eu preciso que alguém chegue e diga que eu sou? Porque eu já sou, entende? E na hora que eu estava escrevendo, eu me senti ridícula. Falei, nossa, mas não faz sentido. Eu tentei imaginar essa pessoa falando isso e, sabe, não faz sentido. Diga para si mesma que você já é e solte. Solte. Eu tenho aqui uma sequência de frases que fala tudo que eu preciso soltar. Eu solto
a necessidade de aprovação, eu solto a necessidade de tapinha nas costas, eu solto o reconhecimento, eu solto a necessidade de ficar me justificando para os outros, eu solto a necessidade de carregar culpas por coisas do passado, eu solto o passado. O que você fez de tão grave no passado que você está carregando essas culpas até hoje? Como seria soltar? Eu vou fazer um vídeo sobre procrastinação e as prisões do passado. Tá? Nós vamos fazer sobre o pai, sobre a mãe, sobre as prisões do passado e muitos outros motivos pelos quais as pessoas procrastinam. Mas eu creio que o que nós já vimos até aqui, com esse exercício de hoje, nós já estamos nos dando a permissão, porque o que falta para você, você já é. Você já é tudo que você precisa para começar. Mas você não tinha permissão de si mesma, você estava esperando a permissão dessa outra pessoa. E às vezes não é só uma pessoa que a gente precisa da permissão e da aprovação. Eu fiz esse exercício para o meu esposo, eu fiz para o meu pai, eu fiz para minha mãe. Às vezes você precisa fazer essas perguntas para todas essas pessoas das quais você sente que tem prisões, emaranhamentos com essas pessoas, entende? Pessoal, nós vamos falar muito mais sobre isso aqui nesse canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Pratique, assiste novamente esse vídeo, escreva as 5 perguntas. Eu vou deixar elas escritas também na descrição do vídeo para ficar mais fácil de você copiar. E eu volto aqui amanhã para nós falarmos sobre o que tem a ver a nossa relação com o pai e o adiamento do início da nossa vida, das coisas que nós desejamos, queremos fazer, que vai nos beneficiar. O que o ego tem a ver com isso? O que as culpas têm a ver com isso? Nós vamos olhar para tudo isso. Eu agradeço por você ter estado até aqui. Curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se você quiser saber mais, entre no grupo gratuito. Namastê, gratidão!